pelo Estado com relação ao controle da febre aftosa no rebanho bovino. Mas no seu pronunciamento, o governador também voltou a se referir a críticas da oposição ao processo de mudanças em curso na Agespisa. Em tempo real. No governo, motivo de comemoração. Os criadores de gado no Piauí vacinaram 1.600.000 animais contra a febre aftosa, 97,16% do rebanho. O estado segue como área livre da doença, de acordo com o critério do Ministério da Agricultura. O anúncio oficial dos números da campanha de vacinação dos animais confirma o Piauí como estado em desenvolvimento na pecuária. Então foi uma meta mais uma etapa de vacinação que o Piauí conseguiu superar, adquirir bons índices. Nessa agora nós adquirimos 97,16% do rebanho de aproximadamente 1.670.000 bovinos, nós adquirimos aí 97%. Isso significa dizer que nós temos pouco mais de 3% de rebanho que ainda não foram vacinados nessa etapa, mas que agora, após a campanha, os nossos técnicos estarão em campo atrás desses inadimplentes para que a gente possa chegar aos 100% do rebanho vacinado. Nós queremos alcançar a capacidade de produção dentro do Piauí no tamanho do que é consumido pelo Piauí. Quem sabe exportando alguma coisa. Para isso a gente precisava alcançar isto que alcançamos, mais de 90% de vacinação. Como desde 2009 nós já alcançamos esse patamar, e nós estamos falando aí de política de saúde para homens e mulheres que vivem no Piauí e no Brasil, nós vamos agora dar um passo que é buscar a estruturação para ser uma área livre que não precise nem de campanha de vacinação, a exemplo do que acontece com Santa Catarina. O governador voltou a falar sobre mudanças da Agespisa. Desta vez, respondeu à oposição, que acusa o governo de tentar privatizar a empresa, responsável pelo abastecimento d'água e saneamento básico no Piauí. O modelo é um modelo em que a empresa é autorizada num contrato feito com a Agespisa para investir o dinheiro da empresa em água, em esgoto, ou seja, colocar a expansão de rede, mais subestação de tratamento, garantir as condições de redução de perdas, enfim, investir naquilo que, mesmo em parceria com a União, nós não estamos conseguindo. Pelos cálculos feitos pelas entidades especializadas, nós levaríamos no ritmo que estamos um século para poder garantir atendimento a toda a população. E agora nós queremos atender, tanto na zona rural, nas pequenas cidades, nas médias cidades e na capital. Elivaldo, o governador mantendo a proposta, o projeto de buscar essa alternativa para que a Agespisa avance e preste um serviço melhor à população. Correto. E sobre essa reação da oposição ao projeto, ontem eu conversei com o deputado Robert Rios Magalhães, que reafirmou a tese da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a dívida da Agespisa superior a R$1 bilhão. Ele alega que essa dívida precisa ser discutida, ser investigada, até para subsidiar qualquer mudança que seja feita pelo governo na empresa. Em tempo real. No próximo semestre é quase certo que a CPI vai funcionar, não só com 10 assinaturas, com mais de 10 assinaturas. Depois que o deputado Merlong saiu do casulo e veio atacar o deputado Robert Rios, os deputados passaram a ser mais solidários ainda com a CPI. E é viável politicamente? É viável. Agora eu não sei qual é o medo que tem o deputado Merlong do CPI. Eu sei que ele foi gestor da Agespisa, mas eu tinha ele como gestor sério, competente e sério. Agora, se ele deixou alguma coisa errada lá, algum esqueleto no armário, ele realmente tem motivo para estar preocupado. Secretário de Governo, o deputado Merlong, está ao vivo aqui no nosso programa. Olá, secretário, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Tem esqueleto no armário aí no tempo que o senhor passou na Agespisa? Não, em absoluto. Eu gerei, Amadeu, a Agespisa entre abril de 2007 e março de 2010, quando me afastei para ser candidato. Foi um período de intenso esforço no sentido de reestruturar a empresa no modelo dela, de sociedade de economia mista. Foi esse. Eu lembro, inclusive, que a autarquia já estava aprovada naquele tempo, mas eu convenci o governador Wellington Dias a gente tentar mais uma vez ainda recuperar a empresa na modalidade de sociedade de economia mista. Acho que foi um trabalho
até certo ponto, bem sucedido. Eu cheguei na GESPISA, a dívida dela, o déficit dela correspondia operacional. Que quando você compara o que entra no ano com as obrigações do ano. Estava em 86% da arrecadação. Eu entreguei 3 anos depois com 26%. Isso está nos balanços da empresa. A GESPISA não pagava a conta de energia elétrica, nem um centavo. Eu deixei pagando integralmente a conta de energia elétrica. Não recolhia alguns tributos, não recolhia algumas obrigações trabalhistas, como por exemplo o FGTS. Deixei recolhendo o FGTS. Absolutamente em dia com os fornecedores. Então, fiz uma gestão bastante transparente, frequentemente me reunindo com os servidores, viajei o Piauí todo. Então, quanto à CPI, não me preocupa em relação ao meu período. Um ponto que me preocupa em CPI, Amadeu, é a excessiva politização que toma de conta delas. Elas muitas vezes terminam em pizza, sem produzir resultados que ajudem a sociedade a resolver determinados problemas, por conta do excesso de politização na condução das CPIs. Quer dizer, muitas vezes, coisas que não são fatos são transformadas em eventos políticos com o fim de desgastar A, B ou C. Isso termina, às vezes, até contribuindo para uma má avaliação que a população tem sobre o desempenho do legislativo. Então, quanto à minha gestão, não, nenhum problema. Você tem uma ideia, só tem um questionamento do Tribunal de Contas sobre os 3 anos que eu passei lá. E quanto a ele, eu também estou tranquilo. O Tribunal de Contas questionou, na minha última prestação de conta, a questão do pagamento de diária para os terceirizados. E eu disse lá para eles, olha, não há como a GESPISA funcionar sem terceirizados. E a GESPISA precisa mandar os terceirizados para o interior. Como é que eles viajam sem receber diária? E nós pagamos na modalidade que a lei permite, ressarcindo a empresa pelo pagamento da diária. A GESPISA nunca pagou diária direto para o servidor terceirizado. Pagava na forma de ressarcimento. Esse foi o único questionamento que o Tribunal de Contas fez nos 3 anos que eu passei. Agora o deputado Rob diz que está sendo atacado pelo senhor. Não, às vezes o Rob tem a língua solta, o Rob é um mestre do discurso, né? E muitas vezes, às vezes, numa situação ou outra, eu perco a paciência e dou uma resposta nele, né? Foi um deputado que fez boa parte da sua carreira política ao lado do governador Wellington Dias, não é? Cresceu politicamente ao lado do governador Wellington Dias, foi um dos auxiliares que mais espaço ocupou ao lado do governador Wellington Dias, como rei da Secretaria de Segurança. E de repente vai para os rádios, agora o Wellington Dias não vale mais nada porque ele não está mais nada do lado dele. Hoje mesmo eu vi ele dizendo numa rádio que em 2002 o Wellington Dias foi papagaio de pirata dele. Eu não estou falando o que os outros me disseram, não. Eu vinha no rádio ouvindo o deputado Rob dizer que o Wellington Dias era papagaio de pirata dele. Em 2002. Em 2002, naquela campanha. Que é um fato que naquela campanha o Rob deu uma boa contribuição. Mas daí a dizer que o Wellington, que já era um deputado federal muitíssimo bem avaliado, que despontava com uma liderança em ascensão, era papagaio de pirata do Robert, é um exagero. Esse tipo de exagero às vezes provoca a gente dá uma resposta, né? Na emoção, né, deputado? Secretário, o senhor disse que em 2007 o senhor segurou. Governador, não faça não, vamos tentar. Agora não dá para segurar mais, não? Exatamente, de 2007 dá mais não. Não dá porque o passivo da GESPISA é muito grande. Isso que o Robert está falando aí reflete também uma certa falta de conhecimento. A dívida da GESPISA apurada em balanço é sobretudo constituída de juros sobre os tributos não pagos. A contabilidade brasileira é muito clara, muito precisa. Findo um exercício, você não pagou o ICMS devido, não pagou o imposto de renda, não pagou o IPI, não pagou a contribuição social sobre o lucro líquido. É apontado o valor histórico daquilo ali, e depois, toda a vida que passa um ano que você não pagou, além do valor histórico, juros sobre juros. Juros sobre juros. Então, esse grande endividamento da GESPISA são tributos não pagos. Por quê? Porque, dado o seu problema estrutural, é uma empresa muito cara, que tem uma estrutura operacional muito cara, ela não arrecada o suficiente para pagar suas despesas e, ao mesmo tempo, pagar os tributos. É isso bem aí que, se uma auditoria séria for feita, vai constatar que a maior parte da dívida apurada em balanço da GESPISA são tributos não pagos e juros sobre multa e juro. Juro, multa, correndo ao longo de 10, 20, 30 anos. Agora o deputado falou também que há necessidade de se auditar a dívida para poder transformar em instituto. Precisa?
Não, para poder transformar não precisa, porque o Instituto é justamente um instrumento para que um novo ente de saneamento possa operar sem os passivos do passado. E quem é que fica com esse passivo? Quem é que vai arcar com ele? O Estado. Não tem como ser diferente, o Estado. Arca com todo o passivo trabalhista, com todo o passivo civil pelo qual a GESPISA é responsável. O importante é que a gente tenha, a partir de uma certa decisão, um ente que esteja livre desse passivo para poder investir em saneamento. Seria esse ano ainda? Tem que ser esse ano. Tem que ser esse ano. Agora os funcionários lá protestaram, assembleias, já foram com audiência pública, não aceitam. Não, eu entendo a situação dos funcionários, eu entendo, é preocupante, porque é a vida das pessoas, não é isso que está em jogo? Claro. Tem pessoas que já estão com 30, 40 anos de serviço, eu acho que quem tem menos tempo de serviço lá deve ter uns 20 anos de serviço. Então, é a vida das pessoas. Elas se preocupam que haja mudanças e essas mudanças possam trazer prejuízo para elas. Uhum. Mas o governador Wellington é sempre firme quando diz que esta mudança não vai provocar nenhum tipo de prejuízo para os servidores. Ponto 1. Os servidores poderão ser aproveitados, uma boa parte, no Instituto, com o salário do seu plano de cargos e salário. Claro que, daí para frente, novos concursos que vierem a ser feitos, novos servidores do novo ente de saneamento não terão o mesmo plano de cargo e salário atual. Será feito um corte. Os direitos adquiridos pelos atuais servidores estão absolutamente preservados. E nós temos essa experiência para mostrar, gente. É só conversar com os funcionários da ADH, antiga Coab. Todos eles continuam tendo os mesmos direitos. Toda vez que aumenta o salário da ADH, aumenta o salário dos servidores que ela herdou da antiga Coab, que estão lotados na Ingéria. Diga ali. O senhor acabou de responder a pergunta aqui de muitos telespectadores sobre a questão dos direitos deles, se ficariam preservados no caso da mudança. E tem telespectador aqui também perguntando qual é a sua avaliação, se na época que o senhor administrava a empresa, se a situação era um pouco melhor. Ela melhorou. Tanto que eu falei aqui, ela não pagava aquele monte de obrigação, passou a pagar. O prejuízo era de 86% da arrecadação, baixou para 20%. Mas acontece que nós não conseguimos enfrentar o mais grave problema da GESPISA, que é uma estrutura operacional cara demais para a realidade social e econômica do estado do Piauí, Amadeu. Tem cidade no Piauí em que 2, 3 servidores da GESPISA, no salário deles, consomem toda a arrecadação da empresa. Quer dizer, ao longo de 30, 40 anos, foi concebido entre os gestores e os sindicalistas, num pacto pelo qual os dois têm responsabilidade, um plano de cargos e salários pelo qual a sociedade piauiense não pode pagar. Não pode pagar. Então, tem que ter um corte. Quem é governo tem que assumir a responsabilidade, que é coisa de Estado, a responsabilidade pelos erros que foram cometidos. Os funcionários não podem ter prejuízo, portanto, o Estado vai arcar com a sustentação desse plano de cargos e salário da GESPISA, enquanto existir um servidor desse plano de cargos e salário. A partir desse corte, os novos servidores estarão vinculados a um novo plano de cargos e salário que esteja dentro de uma realidade pela qual a sociedade possa pagar. Ok, secretário, obrigado pela presença. Obrigado a você. Nós